Oi, gente! Eu sou a Clarice Slompo, do Café e Prosa, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre baixa fantasia. Então, bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Bora então começar entendendo o que é baixa fantasia e a sua diferença para alta fantasia, que foi o vídeo passado que eu fiz. Se vocês ainda não viram, corre lá dar uma olhada depois desse vídeo. Baixa fantasia é um subgênero de fantasia que vai misturar ali o mágico, o fantástico com a nossa realidade, com aquilo que a gente já conhece. Sabe aquele tipo de história que a magia tá ali, só que ela tá meio que escondida, ela existe dentro do nosso universo, mas talvez não sejam todos que tenham conhecimento que ela existe, que ela coexiste junto com uma realidade que a gente já conhece? Sabe esse tipo de história? Então, isso é baixa fantasia. Ao contrário da alta fantasia, onde nós temos mundos completamente novos, universos completamente novos, aqui na baixa fantasia nós teremos o nosso universo, todas as regras e situações que nós entendemos, e junto com a nossa sociedade, situações mágicas acontecendo ali. E assim, antes da gente começar falando dos livros, eu tentei enxugar o máximo possível e deixar só os livros que fazem sentido dentro desse subgênero, mas assim, a baixa fantasia, ela tá entrelaçada com vários outros subgêneros, inclusive com de fantasia urbana. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre fantasia urbana, me deixa saber aqui nos comentários, tá bom? E aí, eu tentei trazer o que faria mais sentido dentro desse subgênero, mas pode ser que algumas histórias ainda tenham pés dentro de outros subgêneros e também façam muito sentido dentro de outros subgêneros, beleza? Mas é isso, bora pros 10 livros então. Bom, então bora começar com a série Vilões, da V. Schwab. Essa série é publicada pela galera Record. E bom, gente, aparentemente isso daqui é uma duologia com os 2 livros já publicados no Brasil, mas parece que ainda existe um terceiro, então talvez ele vire uma trilogia, que foi prometido pela autora, só que eu não sei se ele realmente vai vir ou não, e eu também não sei se essa duologia se encerra e ele vai ser um spin-off, enfim. Eu não encontrei muitas informações falando sobre esse terceiro livro, a não ser que ele aparentemente está prometido, tá? Então, se vocês tiverem alguma informação sobre esse terceiro livro e quiserem compartilhar comigo aqui nos comentários e com a galera também, sintam-se à vontade, porque até onde eu fui com as minhas pesquisas, a gente não tem muita informação sobre esse livro dela, tá bom? Fora isso, nós temos mais 2 outros contos já publicados, mas os 2 só tem em inglês. Bom, e aqui nós vamos acompanhar a história de 2 protagonistas, o Victor e o Ellie. Os 2 se conheceram na faculdade e eles acabaram se tornando amigos porque eles tinham meio que uma obsessão, eles faziam faculdade de medicina e eles tinham meio que uma obsessão ali que era saber mais sobre os extraordinários. Que parece que estão pessoas dentro desse mundo que têm a habilidade de desenvolver poderes mágicos depois de sofrer situações traumatizantes, como possíveis mortes ou, enfim, situações bem traumatizantes. E eles começaram a fazer esses estudos sobre essas pessoas, tentar entender se isso realmente existia e tudo mais, e começaram a fazer testes. E parece que algumas coisas deram errado e eles acabaram presos. Aí fica meio confuso, porque eu não sei se os 2 foram presos ou se só um foi preso. Na sinopse não fala muito claramente se foi os 2 ou só um. Mas enfim, 10 anos se passam depois dessa prisão e o Victor acaba fugindo da prisão e ele foge com o objetivo de encontrar esse amigo dele, que agora é um arqui-inimigo, pra tentar destruir esse cara. E ele vai ter a ajuda de uma menina chamada Sydney, que parece que tem poderes especiais ali. Em contrapartida, nós temos o Ellie, que o Ellie tem como o propósito principal dele ali é destruir todos os extraordinários, porque ele acha que isso é uma maldição, ele acha que são horríveis e ele precisa destruir para que a população se torne uma população boa, enfim. E ele também parece que vai ter a ajuda de uma outra mulher que, curiosamente, ou de uma forma bem hipócrita,
é uma extraordinária. Então, basicamente, o que nós temos aqui são dois vilões, porque eles têm meio que ideologias bem deturpadas do que é certo ou errado, tendo seus caminhos cruzados aí, porque o Victor, ele quer vingança, ele tá ali atrás de vingança, e o Eli, ele tá com uma visão de que ele é o salvador da pátria e ele precisa destruir esses extraordinários aí. Bom, gente, e aí tem uma coisinha. Eu vi que parece que eles têm poderes. Eu não entendi muito bem se eles fizeram algum experimento, esse experimento deu muito errado e aí eles acabaram desenvolvendo alguns poderes. Mas enfim, a sinopse não fala isso, então é mais um burburinho que eu escutei aí, mas eu realmente acho que é verdade. Mas fica essa informação aí pra vocês. Bom, outro livro também da V.E. Schwab é A Vida Invisível de Ed La Rue. Ele é um livro único, tá? Também publicado pela galera. E ele tá aqui pelo tanto que ele é hypado. Esse não é um livro que tem muitos elementos mágicos, ele é mais voltado para a trajetória da protagonista, mas ele é um livro que tem uma nota de 4.18 no Goodreads e 4.5 no Scoob, se eu não me engano, ou algo próximo disso. E ele também foi nomeado em 2020 no Goodreads Choice Awards de 2020 de fantasia. Então assim, gente, ele tem uma carga aí bem grande e assim, até hoje eu não escutei ninguém fala mal desse livro. Então por isso que ele tá nessa lista. Aqui nós iremos acompanhar a história da Adeline. A Adeline era uma menina que morava na França no século XVIII e ela era uma menina de uma cidade pequena que não gostava muito da vida que ela tinha e, enfim, da realidade que ela tinha ali. E ela resolve fazer um pacto com o diabo. E ela faz um pacto onde ela vai viver eternamente, só que como consequência ninguém vai se lembrar dela. A trama ela vai se desenrolar em dois períodos: o passado, que foi a época que a Ed resolveu tomar essa ação, e no presente, onde a Ed conhece o Henry, que surpreendentemente se lembra dela. Então assim, parece ser uma história bem interessante. Eu acho que ela é uma história mais voltada para uma carga emocional, talvez. Inclusive, quando eu fui ver esse livro, ele já tá na minha lista há um bom tempo também, mas quando eu fui ver esse livro, eu jurava que era o livro que deu origem ao filme Adeline. Qual é o nome do filme agora? Deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar. Mas eu vou deixar a foto do filme aqui pra vocês verem, que é com aquela menina que faz a Serena do Gossip Girls. Não sei se vocês assistiram, mas enfim. Esse filme é muito bom, eu gosto muito dele e eu jurava que era o mesmo, inclusive porque as duas têm o mesmo nome, né? Adeline. Mas não é. Eu descobri que não, que é outro livro, outra história. Na história do filme, todo mundo lembra dela, não tem muito B.O. Já na história desse livro, ninguém lembra dela. Então, acho que é esse o principal diferencial entre as duas aí. Bom, o próximo é a Saga dos Corvos, da Maggie Stiefvater. Esse daqui é composto por 4 livros e mais 4 contos, mas os contos só tem em inglês. E os 4 livros da série principal já foi publicado no Brasil pela editora Peros. Esse daqui é um livro que, o universo, né, no caso, que muitas pessoas falam sobre, muitas pessoas indicam, tem muita gente que adora. Aqui nós vamos acompanhar a história da Bluey. Bluey é uma menina que faz parte de uma família de médiums ali e parece que ela carrega uma maldição. Se ela beijar o amor da vida dela, ele vai morrer. Então a gente já começa com essa bomba aí. Bom, e a história vai desenrolar quando a Bluey vai numa igreja abandonada com a mãe dela pra ver os espíritos que vão morrer naquele ano, se eu não me engano é naquele ano. E a Bluey nunca conseguiu ver nenhum tipo de espírito até aquele dia específico onde um menino aparece pra ela, mas ele não é um menino comum, ele faz parte de uma escola ali, uma escola de ricos chamada Agliobi, se eu não me engano, acho que é assim que fala, e é uma escola onde a Bluey prometeu pra ela mesma que ela nunca ia se enturmar com ninguém dali, principalmente esses garotos, porque eles são chamados de garotos corvos e eles são encrenca pura. Bom, obviamente isso não vai acontecer
E a Bluey vai se ver cada vez mais envolvida com eles, principalmente depois que esse menino aparece pra ela. E ela vai acabar se vendo envolvida na missão que esses garotos têm de achar o túmulo de um rei antigo ali. Pelo que eu entendi, essa premissa, ela é uma premissa bem quase nada assim, porque as pessoas falam que tem muito mais história aqui dentro. Bom, esse universo é muito interessante e eu realmente tenho muita vontade de ler. Esses livros ainda estão sendo vendidos, tá? Diferente de muitos livros que eu falo pra vocês, que infelizmente a gente já não tem mais a reimpressão, esse ainda tem. Então, se você quiser, não esquece de comprar pelo meu link da Amazon, que tá aqui embaixo. Eu deixo todos os livros linkados aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Eu ganho uma comissão, mas vocês não pagam nada mais por isso, tá bom? E toda semana tem vídeo aqui no canal sobre listas, sobre livros de cada gênero. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Bom, gente, o próximo livro é Nona Casa, da Leigh Bardugo. Esse é o primeiro livro de uma duologia, ambos já publicados pela editora Planeta Minotauro. E aqui a gente tem uma junção de subgêneros, porque ele também é uma fantasia urbana, ele também pode se encaixar num horror, ou não 100% no horror, mas ele tem elementos de horror aqui. Ele é um Dark Academia, ou pelo menos o Goodreads intitula ele como Dark Academia. E aqui nós vamos acompanhar a história da Alex Stern. Ela é uma menina que abandonou os estudos muito nova e acabou se envolvendo ali no mundo do tráfico. Ela se envolveu com um traficante também. E basicamente ela vive de empregos fracassados, mas ela vai acabar recebendo uma proposta para ingressar na Yale, que é uma das maiores universidades do mundo, né, que a gente já conhece. Os benfeitores dela ali, que colocam ela ali dentro, vão dar um objetivo para ela, que é ficar de olho em alguns grupos ali, algumas seitas talvez, e ela vai começar a investigar e ela vai descobrir que eles mexem com rituais envolvendo magia negra, e que aí, gente, ela vai ter se metido em um buraco maior do que ela achou que seria, entendeu? E aí ela vai falar, será que eu tô lascada? E aqui é uma coisa estranha. Já vi algumas resenhas, já vi inclusive algumas pessoas meio que detonando, falando que o final desse livro é meio ruim. Não sei se do primeiro ou do segundo, não sei se da história inteira, enfim. Mas, de qualquer forma, os dois livros foram ganhadores do Goodreads na categoria de fantasia em 2019, o primeiro, e em 2023, o segundo. Então, assim, gente, pode ter gente que não gosta? Pode, mas ainda assim tem muito mais gente que gosta, porque ele foi ganhador. Bom, o próximo é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransel Riggs. Essa saga é composta por 6 livros e mais um conto, todos já publicados pela editora Intrínseca. E aqui, gente, essa é uma história bizarra. Primeiro que os livros são muito bonitos, eles têm muitas imagens, tem muitas coisas bizarras acontecendo, muitas imagens esquisitas, como se fosse de 1900 e tralalá. Mas pra vocês entenderem, aqui a gente vai acompanhar a história do Jacob. Jacob é um menino que ele acaba tendo que presenciar a morte do avô dele, que era um cara que contava pra ele várias histórias sobre um orfanato para crianças peculiares, para crianças diferentes, com alguns poderes. E depois que o Jacob vê o assassinato do avô dele, ele vai acabar indo pra essa ilha, conhecendo essa ilha, e chegando lá ele vai descobrir que esse orfanato realmente existiu e que essas crianças realmente existiram. E aí que ele vai conhecer essas crianças. E parece que tem um motivo para elas terem sido confinadas a essa ilha. E parece que é uma coisa que vai ser meio macabra aí, tá? Porque a gente tem elementos macabros. E todas essas crianças, elas têm algum tipo de magia, e a gente vai descobrir isso também. Então, assim, meio que o que começa com uma busca por respostas vai se transformar aí em uma aventura com muita situação perigosa, porque parece que tem... Enfim, não vou ficar trazendo muitas coisas pra vocês, porque eu acho que a sinopse desse livro é um pouco delicada, porque a gente pode correr o risco de ter algum spoiler. Então, eu não quero dar esse spoiler pra vocês, apesar de que tem o filme, tá?
tá? Eu vou deixar a capa pra vocês aqui também. Mas tem o filme, então se vocês quiserem assistir o filme antes, infelizmente só tem o primeiro, eu não sei inclusive por que não saiu o segundo, porque é muito bom o filme. O primeiro livro é maravilhoso, eu não li os outros ainda, mas o primeiro livro é maravilhoso e eu realmente indico super. Eu acho que é uma história bem peculiar. Eu acho que essa palavra é muito boa pra escrita do Hanson e também pra história toda em si. É um universo muito diferenciado e que brinca com muitos elementos aqui dentro. Eu super indico. Bom, gente, o próximo livro é O Circo da Noite, da Henry Morgenstern. Eu acho que é assim que fala. Esse livro, ele é publicado pela Morro Branco. É só um livro, tá? Ele é único. E aqui a gente vai acompanhar a história de um circo. Chama Le Cirque des Rêves. Eu acho que é assim. E esse circo, ele só abre à noite. Parece que ele é um circo, enfim, comum, mas na realidade ele abriga ali uma competição entre dois mágicos, que é a Célia e o Marco. E até então parece ser uma competição tranquila, só que não, porque parece que essa competição ela pode ser bem perigosa aí. Todo circo aí pode correr perigo com essa competição que eles têm. Não tem maiores informações, é uma coisa bem enigmática mesmo. Aqui a gente vai ter realismo mágico também, tá? Ele é um livro bem curtinho, eu acho que ele tem o quê? Umas 300 páginas no máximo, então ele não é muito grande. E é um livro que tá na minha lista, ó, milhões de anos. Vamos ver se eu consigo tirar ele da minha lista em algum momento da minha vida aí. Bom, gente, e o último livro é um livro que ele é muito, mas muito hypado na gringa, assim, muito mesmo. Mas eu não vi muitas pessoas no Brasil falando dele, que é Piranesi, da Suzanne Clark. Esse livro, ele é um livro esquisito também. Eu não sei explicar, mas assim, ele parece ser um livro muito estranho. Por quê? Aqui nós vamos ter uma casa, nós vamos acompanhar... Vamos do começo. Enfim, minha câmera acabou descarregando e eu cortei no meio. Mas, continuando. Onde eu parei? Porque aqui nós vamos ter o Piranesi, que é um homem que vive num edifício ali que é chamado de A Casa. E esse edifício, ele é muito esquisito. Parece que ele tem muitos cômodos, tipo, muitos mesmo. E que cada cômodo parece que tem um mundo ou um universo, uma situação ali diferenciada. Porque, por exemplo, tem um cômodo que tem até enormes oceanos dentro. E outro cômodo que é repleto de estátuas, enfim, é uma coisa bem bizarra. E ele vive ali sozinho, com exceção do outro. Parece ser uma outra pessoa, uma outra entidade, enfim, não sei. É que ele conversa de vez em quando, mas parece que a gente não sabe nada sobre. E o Piranesi, ele tem um diário onde ele faz as anotações dessa casa que ele vive, das coisas que acontecem ali, enfim, ele relata o dia dele e como é viver naquela casa. E aí parece que as coisas vão ficar meio estranhas quando ele começa a descobrir algumas coisas sobre o passado dele dentro dessa casa. Eu não sei se o passado dele tá ligado com a casa ou se por conta da casa ele começa a descobrir coisas do passado dele. Mas de qualquer forma, ele descobre coisas do passado dele, que faz com que ele comece a questionar o que é real e o que não é, e qual é o propósito daquela casa, qual é o propósito daquele local ali, e todas as coisas que acontecem ali. Bom, parece ser um livro bem incômodo, que vai te gerar situações incômodas do tipo, cara, que negócio esquisito que tá acontecendo aqui. Mas é o tipo de livro que eu gosto, que me desperta bastante interesse. Então, enfim, eu acho que é uma boa opção. Bom, gente, mas é isso. Esses foram os 10 livros. Me ajudem com os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários quais os tipos de gêneros que vocês querem conhecer um pouquinho mais e os livros que tem dentro deles, pra eu saber o que eu posso mirar aqui. Eu já tenho um pedido sobre Dark Fantasy, então provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre Dark Fantasy. Então fiquem ligados aí nas próximas semanas. Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal pra vocês não perderem nada, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Até mais, fraseadores!